Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a aplicação da pena, só que agora destacando a terceira fase de aplicação da pena, chamada pena definitiva. Nós vimos em vídeos anteriores que o juiz deve fixar a pena aplicando-se o critério trifásico, né? Foi um critério proposto pelo professor Nelson Hungria e o Código Penal adotou esse critério no artigo 68 do Código Penal. E o que é o critério trifásico? Ele estabelece que o juiz deve fazer a aplicação da pena, chamada também de dosimetria da pena, em três fases completamente independentes e diferentes. A primeira fase, o juiz fixa a pena base, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Depois que fixada a primeira fase, ele analisa e fixa a pena intermediária, levando em consideração agravantes e atenuantes, agravantes do 61 do Código Penal e também, se existir concurso de agentes, tem a previsão das agravantes no artigo 62 do Código Penal, e depois o juiz considera as atenuantes que estão previstas no 65 do Código Penal. Terminada essa segunda fase de aplicação da pena, o juiz passa então para a fixação da pena definitiva, a terceira fase de dosimetria da pena. E ele vai começar a fixar a pena definitiva a partir do que ele já identificou na pena intermediária. Então, se ele identificou na pena intermediária uma pena de 4 anos, ele vai começar a aplicar a pena definitiva a partir dos 4 anos. E nessa pena definitiva, na terceira fase da dosimetria da pena, ele já não vai mais analisar circunstâncias judiciais do 59, agravantes do 61 e do 62 ou atenuantes do 65. Aqui, ele vai analisar outras circunstâncias legais, que são as circunstâncias chamadas de causas de aumento e causas de diminuição da pena, ou também de majorantes e de minorantes. E o que identifica essas causas de aumento e as causas de diminuição e onde elas estão localizadas? Porque nós vimos que as circunstâncias judiciais estão no 59, as agravantes no 61 do Código Penal, somente no 61 do Código Penal, salvo se existir concurso de agentes, concurso de pessoas, que aí também nós temos a previsão no 62 do Código Penal, e as atenuantes no 65 do Código Penal. Agora, as causas de aumento e as causas de diminuição, elas estão espalhadas tanto na parte geral do Código Penal, quanto na parte especial do Código Penal. E mais, nós temos várias causas de aumento e causas de diminuição previstas na legislação extravagante. Então, o que caracteriza a causa de aumento é, primeiro, o fato de elas estarem espalhadas na parte geral, na parte especial e na legislação extravagante. Agora, o que caracteriza a essência de uma causa de aumento é que ela prevê um quantum de aumento. E esse quantum de aumento, ele pode ser em quantidade fixa ou quantidade variável. Então, por exemplo, se a gente identificar um artigo do Código Penal que diz assim, a pena aumenta-se de 1/3 à metade, trouxe um quantum variável de aumento de pena e isso é uma causa de aumento. Se a gente identificar a pena diminui de metade, de 1/3 à metade, é uma causa de diminuição da pena, porque trouxe um quantum de diminuição. Agora também pode haver um quantum fixo de aumento ou de diminuição. Pode ser, por exemplo, assim, a pena aumenta-se de metade. Então, nós temos aí uma causa de aumento prevista com um quantum fixo de aumento de pena. Então, a causa de aumento e a causa de diminuição, elas estão espalhadas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal, de forma que não se confundem com circunstâncias judiciais do 59, agravantes do 61 e 62 do Código Penal e atenuantes do 65. Outra coisa muito importante, na terceira fase, acontece algo que não acontece nas fases anteriores. Na terceira fase, o juiz pode elevar a pena máxima além do máximo e trazer a pena mínima aquém do mínimo previsto na pena em abstrato. Isso só ocorre na terceira fase. E mais ainda, na terceira fase acontece o que se chama de efeito em cascata, o que também não acontece na primeira fase e também não acontece na segunda fase de dosimetria da pena. O que é esse efeito em cascata? Vamos imaginar que o juiz ele comece a analisar a terceira fase de aplicação da pena. E ele fixou uma pena intermediária de 4 anos. E aí ele olha e existe lá uma causa de aumento da pena. E essa causa de aumento da pena aumenta a pena em metade. Ele pega a pena intermediária fixada em 4 anos, aumenta em metade e eleva a pena
para 6 anos na terceira fase de fixação da pena. Agora vamos imaginar que tem uma outra causa de aumento de pena. Essa outra causa de aumento de pena vai incidir sobre 4 anos da pena intermediária ou sobre 6 anos? Vai incidir sobre 6 anos, porque existe o efeito em cascata. Então, se existe uma outra causa de aumento, a segunda causa de aumento, prevendo um aumento de pena em metade, vai ser 6 anos mais 3 anos e teremos uma pena de 9 anos. Veja que a segunda causa de aumento da pena não incidiu mais sobre a quantidade da pena intermediária, mas sim sobre a quantidade da pena intermediária mais a primeira causa de aumento de pena. Então, essa terceira fase, ela é bem capaz de elevar de maneira significativa a pena e também é capaz de trazer a pena muito para baixo. Outra coisa importante que acontece aqui na terceira fase, diferentemente do que ocorre na segunda fase, é que na terceira fase não pode existir compensação entre causa de aumento da pena e causa de diminuição da pena. Na segunda fase, pode existir compensação entre agravante e atenuante. Na terceira fase não existe essa possibilidade de existir compensações entre causa de aumento e causa de diminuição da pena. Então vejam que existem aqui alguns detalhes muito importantes que o juiz deve observar sob pena de erro. E ele também não pode confundir, né? Por exemplo, diante de uma circunstância agravante, ele aplicar a agravante na terceira fase ou aplicar a agravante na primeira fase. Isso não pode ocorrer de forma alguma, tá? Agora, qual é a primeira causa a ser analisada? As causas de aumento ou as causas de diminuição da pena na terceira fase? A doutrina tem estabelecido que, seguindo uma lógica estabelecida pelo Código Penal, primeiro devem ser analisadas as causas de diminuição da parte especial. Depois, as causas de aumento da parte especial, porque as causas a parte especial prevalecem em relação à causa geral. Então, primeiro, analisa-se as causas de diminuição da parte especial, depois as causas de aumento da parte especial. Depois, analisa-se as causas de diminuição da parte geral e, por fim, as causas de aumento da parte geral. Adotando-se essa estrutura de ordem na análise das causas de aumento e diminuição, isso é importante porque deixa as causas de aumento da parte geral por fim. E aí serão importantes serem analisadas essas causas de aumento por fim, porque aí é que serão analisadas as questões relacionadas a concurso de crimes, seja o concurso material de crimes, seja o concurso formal de crimes, ou seja a hipótese de crime continuado. Então o concurso de crimes vem ao final, porque são causas de aumento previstas na parte geral do Código Penal. Outra coisa importante, o juiz, ele nunca pode aplicar o que se chama de bis in idem. Se existe uma situação concreta prevista como causa de aumento, ela deve ser deve ser aplicada na terceira fase da aplicação da pena. Nunca como circunstância judicial na primeira fase ou como agravante na segunda fase. Ainda que haja possibilidade de encaixar essa causa de aumento prevista em concreto no processo, ainda que exista essa possibilidade de colocar lá como uma circunstância judicial desfavorável ou como uma agravante prevista no artigo 61(2) do Código Penal. O juiz não pode fazer isso, por quê? Porque as causas de aumento elas têm uma preferência em relação às agravantes. E as agravantes têm uma preferência em relação às circunstâncias judiciais. De forma que eu posso afirmar para vocês que as circunstâncias judiciais elas são residuais. Elas só serão aplicadas se não existir aquela situação prevista como causa de aumento ou como agravante. Outra coisa importante ainda que precisa ser lembrada é que as causas de aumento elas não se confundem com qualificadora. As causas de aumento trazem um quantum de aumento. A qualificadora traz uma pena nova. Então eu disse para vocês que se encontrarem lá a expressão prevista no Código Penal dizendo o seguinte, a pena aumenta-se de 1/3 à metade, isso é causa de aumento. Porque a qualificadora, ela não traz esse quantum de aumento, ela traz uma pena nova. Vou dar um exemplo do homicídio. Nós temos o homicídio simples previsto no 121 caput, pena de 6 a 20 anos. E temos o homicídio qualificado, que traz uma outra pena, uma pena completamente nova. A pena do homicídio qualificado não é mais de 6 a 20 anos. A pena do homicídio qualificado é de 12
a 30 anos. Vejam que é uma pena completamente diferente. E a qualificadora, como traz uma pena nova, ela será analisada a partir do início da fixação da pena. Então, se existe um homicídio qualificado, o juiz, ao invés de começar a fixação da pena com base nos 6 anos, ele vai começar a fixar a pena com base nessa pena nova do homicídio qualificado. No caso, 12 anos. Então, ele vai começar a fixar a pena em 12 anos. E aí ele analisa as circunstâncias judiciais. Tendo alguma circunstância judicial desfavorável, ele vai aumentando um pouquinho essa pena de 12 anos. Depois passa para a segunda fase, analisa agravantes e atenuantes. E depois para a terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição. Lembrando que a doutrina tem estabelecido que pela estrutura do Código Penal, é melhor você analisar primeiramente o que está na parte especial, causas de diminuição da parte especial, depois causas de aumento da parte especial, e no final as causas de diminuição da parte geral e as causas de aumento da parte geral, tendo uma lógica nesse raciocínio que deixa as causas relacionadas ao concurso de crimes, seja material formal ou crime continuado, por final. Então, atenção, porque essas fases não podem se misturar. E importante, para entender bem dosimetria da pena, tem que ter uma noção boa de teoria das circunstâncias. Não pode haver confusão entre circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição e qualificadora. Cada uma no seu lugar. Circunstâncias judiciais, somente no 59 do Código Penal. Agravantes, somente no 61 do Código Penal e, se for concurso de pessoas, 62 do Código Penal. Agravantes, 61 e 62, atenuantes, 65. Ressaltando que o rol de circunstâncias agravantes é taxativo, não existem outras circunstâncias agravantes além das previstas no 61, incisos 1 e 2, e no caso de concurso de agentes do 62, não existem outras. Mas, em relação às circunstâncias atenuantes do 65, existe o que se chama de atenuante nominada no 66 do Código Penal, de forma que a enumeração do 65 passa a ser exemplificativa. Importante, eu lembrei agora de falar com vocês. O Código Penal, ao tratar das circunstâncias atenuantes e nominadas, ele fala que são circunstâncias ocorridas antes do crime ou após o crime. E aí surge a pergunta, e se surgir uma circunstância atenuante nominada ocorrida durante o crime? Por exemplo, eu vi isso numa jurisprudência recente. O sujeito vai roubar um banco e leva um tiro. Esse fato dele ser atingido e sofrer com esse tiro pode fazer com que o juiz considere esse tiro que ele levou como uma atenuante genérica, já que esse tiro ele levou durante o crime e não antes do crime ou depois do crime, como diz o artigo 66 do Código Penal. A jurisprudência entendeu que sim, apesar do 66 se referir a circunstâncias ocorridas antes do crime ou posteriormente ao crime, pode ser praticado também uma circunstância atenuante nominada em razão de uma circunstância ocorrida durante o crime. E por final, então, causas de aumento e diminuição que estão espalhadas no Código Penal, parte geral, parte especial e legislação extravagante. Temos várias leis extravagantes com previsão de causas de aumento e causas de diminuição. E é importante ressaltar, esse critério trifásico de dosimetria da pena não se aplica somente para os crimes previstos na parte especial do Código Penal. Aplica-se aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, a todos eles, mas também aos crimes previstos na legislação extravagante, em razão do artigo 12 do Código Penal, que diz que a parte geral do Código Penal será aplicada à parte especial e também à legislação extravagante, quando não existir previsão em sentido contrário. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Um grande abraço.